Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do verso de número 9, e diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vamos ler juntos o verso de número 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós, quando olhamos para esse texto, nós somos confrontados. Nós olhamos aqui, vemos o apóstolo João e nos seus narrando o relato de despedida de Jesus. E aqui ele então, Jesus, antes da sua paixão, antes de Jesus chegar à cruz, antes da sua morte e ressurreição, nós vemos diversos ensinamentos. O capítulo de número 15, nós conseguimos dividi-lo em três sequências. Do verso 1 ao verso de número 8, nós vemos Jesus contar a respeito da videira e de nós estarmos ligados nele e de produzirmos fruto. Do verso 9 até o verso de número 17, ele vai tratar a respeito do amor de Deus, o nosso amor por Deus, o amor dele com Deus. Daqui a pouco eu vou detalhar um pouco esta perícope de texto. E depois Jesus vai preparar os discípulos para que agora, logo depois da sua partida, os discípulos deveriam estar preparados para que o mundo estivesse odiando. Então Jesus faz esse contraste. Ele vai pegar na primeira parte do texto para poder mostrar que nós estamos ligados na videira. E se nós estamos ligados na videira, nós vamos produzir frutos da mesma essência, da mesma qualidade, da mesma natureza do que Cristo produziu. Enquanto nós estamos ligados na videira, e a videira é Cristo, tudo aquilo que Cristo produz é o que nós produzimos, tudo aquilo que Cristo faz é o que nós devemos fazer, tudo aquilo que Cristo é o que nós devemos ser. Aí ele pega e trata a respeito da questão do amor, para logo depois dizer: olha, eu os amei e amei completamente. Mas não se enganem, aqueles que não estão ligados na videira, é o que ele chama de mundo, é o que ele chama de cosmos, né? Estes que não estão junto conosco, eles vos odiarão, eles vos perseguirão. Então vocês vão se sustentar sabendo que eu os amo e os amo completamente, né? Dessa forma a gente consegue fechar o capítulo 15, né? Mas quando nós vamos analisar e compreender todo o texto de João 15, a gente o tempo todo tem que estar muito atento para o versículo 1, né? Quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o agricultor. Ou seja, todo o texto parte daí.
o amor é porque Jesus é a videira verdadeira e é o Pai que está cuidando de nós, né? Este amor, ele é transmitido na sua essência. Cristo, ele completa este amor de tal maneira que enquanto nós permanecermos ligados nele, o amor dele estará fluindo em nós, através de nós, né? E aí, Jesus aqui nos fala da importância de estarmos ligados na videira. Isso significa que nós temos que estar juntos. Estamos juntos, ligados na videira, mas estamos unidos uns com os outros. Esta tendência dos nossos dias, das pessoas se distanciarem, das pessoas não quererem frequentar os cultos ou fazer uma escolha. Hoje eu vou para a escola dominical, então eu não vou para o culto. Amanhã eu vou para o culto, eu não preciso ir para a escola dominical, eu não preciso participar da comunhão na terça-feira. A gente já não, né? Ou seja, cada vez mais nós nos distanciamos. Nós estamos nos tornando aquilo que os nossos pais, os nossos avós criticavam muito, que era os crentes domingueiros, né? Nós vivemos esse tempo, né, aonde uma boa parte da igreja, vários membros, eu não estou falando aqui de igreja local, eu estou falando de conversas com vários pastores, são crentes domingueiros, ou crentes que frequentam a igreja no domingo, não estão mais tendo esta sede, esta ânsia, esse desejo de permanecer ligado na videira e permanecer ligado uns aos outros. Se nós quisermos verdadeiramente frutificar, é absolutamente necessário, é imprescindível que nós estejamos integrados como videira, que nós façamos parte deste corpo. O texto que nós lemos, do verso 9 ao verso de número 17, o tema, o foco dele é amor. E amor é algo extremamente precioso para a igreja, né? O foco de Cristo agora não é mais a questão da vinha, de estar ligado na videira. Isto vai aparecer na questão de dar frutos. Agora é o amor que Deus tem para com aqueles que pertencem, o amor que Cristo tem para com o Pai e o amor que o Pai e o Filho têm para conosco, né? E é este amor que nos sustenta, que nos acolhe, que cuida de nós, que nos transforma. Os discípulos de Cristo, eu e você, somos convidados e desafiados a seguir o exemplo de Cristo. E o exemplo de Cristo é que nós temos que viver este amor. Cristo diz que Ele ama o Pai e que o Pai o ama. E sendo assim, Ele vive, Ele acolhe, Ele perdoa, Ele cuida, Ele integra, Ele transforma. E nós somos chamados para fazer a mesma coisa. Quando nós estamos nos propondo a pregar hoje sobre amar completamente, é o que nós vamos estudar durante a semana do pessoal que está aí participando do grupo de jejum e oração, é porque nós precisamos entender e compreender a essência deste amor, amar completamente. Olha para você ver como que Jesus trata essa questão. Acompanha comigo aqui rapidamente, versículo 9. Jesus vai dizer que Ele nos ama assim como o Pai o ama. No versículo 10, para que nós possamos permanecer no amor de Cristo, nós precisamos obedecer aos seus mandamentos, da mesma forma que Jesus Cristo foi obediente ao mandamento do Pai. No versículo 11, o desejo de Jesus é que a nossa alegria seja completa. E para que isso aconteça, para que a nossa alegria seja completa, no verso 12, nós precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. De novo, percebam, ele volta para a questão da videira, estarmos integrados, não só no tronco, mas uns aos outros. E aí no verso 13, Jesus vai dizer que Ele nos amou, de que forma? Sacrificando-se por nós. Cristo está aqui já pré-anunciando o que Ele iria fazer daqui a pouco, né? Ele iria para a cruz. Cristo aqui está caminhando para a cruz, então Ele está dizendo do seu sacrifício, que o amor dEle por nós é a caminhada até a cruz. No versículo 14, Jesus deixa bem clara a necessidade de obedecermos ao seu mandamento.
E ele vai dizer que nós temos que imitar este amor. E aí, verso 14, 15 e 16, ele vai tratar sobre isso. Aí, finalmente, chega no verso 17, que é o texto que nós estamos repetindo, que é aquilo que ele nos ordenou, que nós nos amemos uns aos outros. Agora, prestem bem atenção. Se o desejo de Cristo, a ordem de Cristo, é que nós possamos amar na mesma dimensão que Ele nos amou. Você já fez uma análise da dimensão do amor de Deus por nós, do amor de Cristo por nós, né? De como Ele nos amou e nos amou completamente? Porque nós ficamos muito fixados no texto clássico do amor de Deus. João capítulo 3, verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando foi que Deus entregou o seu filho? A gente pega e fala, pastor, na plenitude dos tempos, Jesus veio ao mundo, né? Ele se encarnou, esvaziou-se de sua glória, assumiu a forma de servo, padeceu, né? Foi crucificado, morto e sepultado. Então, o momento é o ano do nascimento de Cristo. Não. Antes da fundação do mundo. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Cristo nos foi entregue antes da fundação do mundo. Eu já falei isso aqui uma vez na igreja, e algumas pessoas, né, depois, pastor, que história é essa? Como assim? O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Aonde o senhor está falando isso? Né? Só faltou virar assim, o senhor está biruleibe? Né? Porque nós nos esquecemos disso. Mas dê uma olhada nestes dois textos, né? Bem rapidamente. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Acompanha comigo. Com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. O sangue de Cristo, o cordeiro, ele foi oferecido, ele foi morto antes de Adão vir à existência. O livro de Apocalipse vai tratar da mesma situação. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, está falando da besta. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Compreenda aqui a dimensão do amor de Deus. Quando Deus, na eternidade, decidiu trazer o mundo, trazer o cosmos, trazer o universo à existência, quando Deus planejou a nossa criação, quando Deus planejou a sua vida, a minha vida, a vida de todo aquele que crê, quando Deus planejou Adão, Ele sabia que o homem não seria capaz de não pecar. Ele sabia que o homem seria seduzido. Deus não é tomado de surpresa, Deus é onisciente, Deus tem o controle total do universo antes do universo ser criado. Mas o amor de Deus por nós era tanto, era tamanho, a dimensão deste amor, Ele, para poder criar o mundo, para trazer o cosmos à existência, para Ele poder fazer a criação, o Cordeiro já foi preparado antes da fundação do mundo. Cristo, desde a eternidade, antes de Adão ser colocado no jardim do Éden, já sabia de tudo
o que ele padeceria. Eu não sei você, mas para mim, isso aumenta em muito a dimensão do amor de Deus. Porque Ele está trazendo o mundo à existência e já preparado para entregar o seu Filho. O amor de Deus por nós é completo. Deus manifestou o seu amor por nós, entregando, e Deus nos ama completamente. O amor de Deus por nós, ele é completo, ele é total, né? Nós já vimos aqui que o amor de Deus, ele começou antes da fundação do mundo. Sabemos que ele nos amou e nos amou até a cruz. O Evangelho de João, no capítulo 13, vai dizer que Jesus nos amou até o fim. Ou seja, até a volta dele, até o momento da sua manifestação, até o escatom, Deus nos amou. E o amor de Deus não tem sombra, não tem variação, não tem mudança. A quantidade, a imensidão, a dimensão do amor de Deus antes da fundação do mundo por mim é a mesma hoje e será eternamente. Não depende se você, pastor, hoje Deus está me amando menos porque, pastor, hoje eu cometi um pecado. Você cometeu um pecado, certamente você entristeceu a santidade de Deus, mas Ele te ama da mesma maneira. Ele não faz birrinha, Deus não tem mudança. Essa variação de sentimento, isso é algo humano, isso não é algo divino, isso é algo nosso, né? Se alguém pisa no seu calo, você fica magoado. Deus não. Deus continua nos amando, e nos amando até o fim. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, do verso 35 até o verso 39, Paulo vai trazer uma série de questionamentos da hipótese de nós poder sermos separados do amor de Deus. E aí, Paulo começa a fazer uma série de perguntas, ele levanta uma série de possibilidades, ele pergunta, é a tribulação, é a angústia, é a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mas aí Paulo, ele vai concluir, e ele conclui no final da seguinte forma: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos amou antes da fundação do mundo, Deus nos amou na cruz, e com isso nós sabemos que Ele continua nos amando agora. Deus nos ama agora, Ele nos ama hoje, o amor de Deus é completo. Todos nós podemos ter essa certeza, absolutamente nada nos separa do amor de Deus. E que Ele vai continuar nos amando até a consumação dos séculos. Quando Deus manifestou o seu amor, Ele deu aquilo que era único. Ele deu aquilo que era o seu maior valor. Ele entregou o Cordeiro. Ele faz ali uma entrega do seu próprio Filho, o Filho eterno. É por isso que o apóstolo João, quando vai narrar a respeito da criação, e ele está falando do Logos eterno, do Verbo eterno, ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem a presença de Jesus, sem a ação de Jesus, sem a manifestação da segunda pessoa da Trindade ou da triunidade de Deus, não aconteceria nada. Por quê? Porque não era possível uma criação sem o sacrifício do Cordeiro Santo, sem a entrega de Jesus. Se Cristo não está envolvido desde o princípio da criação, se o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo não estivesse ali envolvido, não estivesse disposto a caminhar e fazer todo o sacrifício, passar por toda a humilhação e chegar até a cruz,
não havia por que criar o mundo, porque o mundo seria criado para ser condenado ao inferno. Lembra o apóstolo Paulo? Não há justo, nenhum sequer. Então, em Cristo, Deus o Pai nos perdoa. E agora, em Cristo, Ele nos presenteia com o Espírito Santo, a completude da divindade. A gente tem a doutrina chamada Trindade, e eu não gosto muito do termo Trindade. O termo Trindade ele foi cunhado no decorrer dos séculos, é uma palavra que não aparece na Bíblia. O termo Trindade ele é um conceito, né, que é sustentado em todas as Escrituras, né, que nós temos um único e verdadeiro Deus, e Ele se manifesta em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai não é o Deus Filho, o Deus Filho não é o Deus Pai, e o Deus Pai e o Deus Filho não é o Deus Espírito Santo. E não foi erro de conjunção, não é mesmo, apesar de eu ter citado duas pessoas. Por quê? Porque apesar de Deus Pai não ser Deus Filho e nem ser Deus Espírito Santo, é um mistério para nós, mas é um único e verdadeiro Deus, que nos revelou, né, como uma triunidade. Por isso que eu não gosto do termo trindade, né? Ele dá para algumas pessoas o sentido de que há três deuses. Não existem três deuses, existe um único e verdadeiro Deus, né? E Ele se revela a nós como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um é uma pessoa, cada um tem uma personalidade diferente, e isto para nós vai além da nossa capacidade humana, porque para nós vamos falar, são três, então são três. Não. É a triunidade de Deus. E tudo isso, esta trindade, este conselho divino, nos amou completamente. E agora, eles nos dão uma ordem, que é exatamente para que nós possamos amar. Esta é a ordem para a igreja, né? É a ordem do cristianismo. É o verbo de ação da igreja, é o amor, né? Amor a Deus, amor a mim mesmo e amor ao próximo. A nossa vida é marcada por amor, assim como a nossa vida é marcada por relacionamentos. Do que adianta as nossas conquistas, as riquezas, fama, brilho, se nós não podemos compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta? Infelizmente, e eu creio que até sem perceber, nós estamos coisificando a vida. As pessoas estão coisificando a vida. Os relacionamentos têm se tornado coadjuvantes. E as coisas têm se tornado atores principais. Meu querido, nós não estamos sozinhos. Nenhum de nós chegou aqui sozinho. Todos nós recebemos auxílio, todos nós tivemos pessoas que se envolveram com a gente, né? Agora, a minha pergunta para você é: quem são as pessoas da sua vida? Quem são as pessoas que fazem parte da sua vida? Aonde essas pessoas estão? E o mais importante, como está o seu relacionamento com essas pessoas? Quantas pessoas já passaram por sua vida, já foram pessoas importantes para você, pessoas que te ajudaram, pessoas que você ajudou, mas que agora você para e pensa e fala: nossa, cadê? Gente, quanto tempo eu não converso com fulano, quanto tempo eu não converso com cicrano? E a nossa tendência, porque nós somos absolutamente egoístas, né? A nossa tendência é pegar e falar assim: também nunca mais me procurou? Por que você também não procura? Por que você não dá um telefonema? No final das contas, relacionamento é tudo que importa. Ninguém que tem essa certeza, que tem só 30 dias de vida, está preocupado com a reforma da casa. Está preocupado com fazer hora extra. Está preocupado com coisas. Mas ele quer saber das pessoas que o amam. Ele quer saber das pessoas que foram bênção na vida dele. Ele quer dizer obrigado.
Ele quer passar mais tempo com pessoas, né? O investimento que fazemos nas pessoas com quem importamos é o único legado que vai perdurar depois de nós, né? Porque você vai deixar casa, carro, bens, né? E isso, no decorrer dos anos, se perde, né? A família vende, a família muda, a família gasta, acontece alguma coisa, aquilo, né, não tem mais aquele valor, né? Mas o investimento que você faz nas pessoas vai durar a vida inteira. O seu esposo, a sua esposa, seus pais, avós, quem te criou, seus irmãos mais velhos, seus filhos, seus parentes, amigos de longa data. Quem? Quem são as pessoas do seu relacionamento, aonde elas estão? Qual tem sido o seu posicionamento com elas? Certamente você tem pessoas na sua vida que foram instrumentos de Deus para te abençoar, para te cuidar, para te anunciar o Evangelho. Pessoas que te apresentaram o Evangelho. Você deve a essas pessoas, né, em uma análise simplória, mas você deve a essas pessoas, né, a sua salvação. Pastor, eu fui eleito na eternidade. Eu não estou falando disso, eu estou te falando que alguém te amou e te apresentou o caminho e te conduziu a Cristo. Foi instrumento de Deus na sua vida. E muitas das vezes nós vamos deixando essas coisas ficar para trás. Lembre-se dessas pessoas, mais do que isso, fale com elas, mande uma mensagem, descubra o WhatsApp, ache o Instagram, manda um presente. Ame completamente essas pessoas enquanto você ainda tem tempo. Porque chegará um tempo que você não vai ter mais tempo, né? Então você precisa agradecer as pessoas da sua vida, né? Porque é tudo que vai ficar no final, né? Então, meu querido, minha querida, ame completamente, restaure os seus relacionamentos, procure as pessoas importantes da sua vida, tome a iniciativa de restaurar os seus relacionamentos. Pastor, mas a pessoa já não liga mais para mim. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 12, verso 18, ele diz assim, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Tenha paz. Não manda mais mensagem, mande você. Porque fulano me magoou, perdoe. Porque eu magoei fulano, ele se esqueceu de mim. Tente restaurar, peça perdão, né? Por que nós esperamos que as pessoas morram para enviar flores? Você já percebeu isso, né? Nós fomos fazer evangelismo no cemitério, né? E uma das coisas que a gente vê ali, né, é que fica lá uma turma, os lavadores de túmulo. O túmulo fica sujo o ano inteiro, né? Ninguém está preocupado com o túmulo, mas no dia 2, vai lá lavar o túmulo, né? Vai lá levar rosas, flores, né? Se você passar perto de alguns cemitérios, agora eles estão todos floridos ainda. Por quê? Porque as flores que foram lá do dia 2 estão lá, ali ainda, algumas já murchando, outras já murcharam, mas ainda tem lá um certo colorido. Mas daqui a mais um mês, é só o ano que vem. Mande flores enquanto a pessoa está viva, para que ela possa sentir o aroma, para que ela possa se alegrar, porque aquele que está recebendo flores no cemitério, só para poder deixar claro aqui, você quer ir, quer lavar o túmulo, quer preparar, quer deixar ali. Não, é como um memorial. Não tem problema. Não é, o meu problema não é esse. O meu problema é que eu já participei de velório, onde eu vi filhos se agarrando à cadeira, né, e chorando compulsivamente, porque estava sem falar com o pai há anos. E o pai morreu de repente. E não deu tempo dele restaurar. E aí já não importa quem estava errado ou quem estava certo. É porque eu já vi em velórios pessoas que estavam ali desesperadas porque perderam o amigo, né?
Então, o X da questão está em nós nos relacionarmos, ao invés de nós esperarmos, né? Eu sei que você enfrenta problemas, decepções, traições, mágoas, mentiras, mal entendidos. A maioria das pessoas não reage da maneira que nós esperamos. Então, reaja de forma que as pessoas não estão esperando. Ame completamente, independente da situação, independente do que ocorreu, independente do passado. Se você tivesse somente um mês para viver, né? Então, olha essa frase: a medida de uma vida, afinal, não é sua duração, mas sua doação. A sua vida não será medida pelos anos que você viveu. A sua vida será medida por aquilo que você doou ao outro. Se você tivesse apenas um mês para viver, né? Há pessoas que precisam de você, e você ia se dedicar a elas, e você as amaria completamente, né? Existem pessoas que não vão tomar a iniciativa, são pessoas de dura serviço. Então seja você, explore com profundidade o perdão, ame completamente, perdoe sem medida. A Bíblia nos diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor e que devemos perdoar uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo nos perdoou, perdoai vós também. Pare e pense. Se Cristo te perdoar da maneira como você perdoa os outros, você tem certeza da sua salvação? Entenda, porque diz a Bíblia que se você não perdoa como Cristo perdoou, assim também o Pai não te perdoará. E às vezes nós não pensamos nessas coisas, né? Então nós precisamos explorar com profundidade o perdão. O perdão, ele é um catalisador e ele cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Quem é destituído do poder de perdoar, não tem o poder de amar. Se você não consegue perdoar alguém, você não consegue amar ninguém. Porque uma coisa está atrelada à outra, né? O perdão de Cristo é uma ordem e uma condição. Ele manda você perdoar, na condição de que você também perdoe, né? E aí ele vai dizer até assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Perdão, amor, são ordem e são condições. Ame completamente, escale os seus obstáculos para você chegar à unidade. Você tem que superar os obstáculos, para que nós sejamos para que nós sejamos um povo unido. Então, meus queridos, muitas das vezes há obstáculos para que nós possamos cumprir isto. Muitas das vezes há dificuldades. Eu não estou dizendo que não tem, talvez seja incompreensão. A maioria dos relacionamentos não tem força para subir além das incompreensões. Escale o obstáculo da incompreensão, passe por cima dele. Outras vezes é o egoísmo, a maldita síndrome do eu primeiro. Nós queremos sermos servidos. Isso é uma doença espiritual, maligna, carnal, mas nós já nascemos com ela. Nós somos herdeiros do pecado de Adão, o eu primeiro. Queremos ser servidos, mas nós precisamos vencer isso, nós precisamos ultrapassar isso tem que ir além, é um obstáculo que nós temos que vencer, né? Às vezes são seus erros, nós fazemos muitas coisas erradas, nós fazemos coisas que não devíamos fazer, pisamos nos calos uns dos outros. Eu já disse aqui para algumas pessoas, a questão não é se eu já te magoei, mas quando eu vou te magoar. Mais cedo ou mais tarde, né? O pecado que habita em mim vai aflorar em um determinado momento e eu vou te decepcionar.
A boa notícia para mim, é que mais cedo ou mais tarde, o pecado que habita em você vai aflorar e você também vai me afrontar. Mas aí nós nos perdoamos mutuamente. Nós compreendemos que estamos num processo de construção. Então nós temos que superar esses obstáculos, os nossos erros, os erros dos outros, né? E há outros obstáculos, o sentimento, às vezes preconceitos ou pré-juízos, no sentido de fazermos juízos de certas coisas que nós ainda não compreendemos. Então nós precisamos, meus queridos, amar completamente, superando os obstáculos, para chegarmos à unidade. E precisamos nos amar completamente, aparando as arestas, para resolver os nossos conflitos, né? A maioria das pessoas não sabem resolver conflitos. Sempre sobra alguma coisa na estrada. A questão, meu querido, não é ter ou não ter conflito, mas sim como nós vamos administrar. Conflitos acontecerão, né? Assim como haverá mágoa, a gente vai pisar no calo um do outro, nós vamos ter conflitos, né? A vida pode ser comparada com uma caixinha de ferramenta. E na caixinha de ferramenta sempre tem uma lixa. E a lixa é para você ir aparando as arestas. É para você ir acertando os cantinhos. É para você ir corrigindo aquilo que está arranhando. Ame completamente, né? E seja agradecido às pessoas que te abençoaram. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Não se esqueça das pessoas que te acharam, que te abençoaram, né? Só podemos dizer que estamos vivos nos momentos em que o nosso coração tem consciência dos verdadeiros tesouros. Você se lembra das pessoas que já foram bênção na sua vida? Você tem sido grato a elas? Você tem se dedicado a isso? Ame completamente, seja agradecido a estas pessoas, né? E meu querido, abra o seu coração sem barreiras, né? Confiar significa dizer a verdade, né? Como está a sua comunicação? Como é que está o seu coração? Antes de você abrir a sua boca, você precisa abrir o seu coração. Tente fazer, nos nossos dias, é algo que vai te ajudar muito. Faça um jejum de mídia, né? Eu sei, jejum é abstinência de alimento, é verdade, né? Eu estou usando o termo aqui, para que a gente tem que desligar um pouco. Uma das minhas decisões nesses 30 dias é que eu não estou usando rede social, né? Eu não estou entrando em nenhuma rede social. Instagram, Facebook, né? YouTube eu uso para ouvir pregação, né? Não estou assistindo série, não estou assistindo televisão, né? Meu tempo, até grupo de WhatsApp, começa com muito assunto de política, grupo ali que fica só, né, política, eu coloquei no silencioso e daqui a 30 dias eu vou abrir com 2.000, 3.000 mensagens, né, e nem li, nem lerei. Por quê? Porque eu quero abrir o meu coração, né? O espiritual e o invisível é que determinam o exterior e o real nas pessoas. Então, meus queridos, ame completamente. Mas para amar completamente, como Cristo nos amou, você não pode se esquecer dos desconhecidos. Verso 10 do capítulo 15 do texto que nós lemos, diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O mandamento de Jesus, na realidade, se resume em um só, né? É amar a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Este é o mandamento de Jesus, né?
Você quer ser amado por Deus? Então, ame a Deus de todo o teu coração. Mas você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Porque este é o mandamento, né? E Cristo fala que nós temos que guardar os mandamentos, porque é isso que vai fazer com que nós permaneçamos no seu amor, né? Meus queridos, a única forma do reino de Deus se expandir é através da pregação do Evangelho. Não tem outro jeito. As pessoas vão se converter ouvindo o Evangelho. Sabe aquela frase de que as pessoas precisam ver o seu testemunho? O testemunho faz parte da vida do crente, né? Aí o pessoal fala assim, usa a frase assim, resplandeça a Cristo, e se necessário use palavras, né? Isso é uma heresia, pelo menos a metade, né? Você precisa resplandecer Cristo, e você precisa usar palavras, porque pregar o Evangelho é o anúncio, não é a pessoa te olhar e ver o seu proceder. Tem muito ateu, né, que é honesto, que é gente boa, que não tem vícios, que tem bom proceder, né, que é um padrão de pessoa da sociedade, mas é ateu, né? Ser honesto, ser um padrão, isso é o que se espera de qualquer pessoa, né? Ser cristão vai muito mais. Você tem que amar aquele que te odeia, porque Deus morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus, e Ele nos amou, e nos amou de tal maneira, antes da fundação do mundo, que Ele entregou o seu Filho. Então, é através da nossa pregação. Se você não está disposto a pregar o Evangelho, se você não está disposto a anunciar Cristo como Salvador, você tem que repensar o seu cristianismo, porque não faz sentido. Não faz sentido ser cristão, amar a Cristo e não querer falar para as pessoas dele, e não querer anunciar Jesus. Qual que é o sentido disso? Não tem, né? Se amamos completamente, como Cristo nos amou completamente, então nós vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar a salvação em Cristo. Esta foi a missão que Ele nos delegou: amar completamente os perdidos e se importar com eles. Francis Schaeffer, ele diz que o maior problema na negligência evangelística da igreja é a falta de compaixão dos membros da igreja em relação aos perdidos. Aqueles que ainda não se renderam a Cristo estão no caminho do inferno. E eles precisam ouvir o Evangelho para que o Espírito Santo atue na vida deles, os convença, os converta, os conduza ao arrependimento. E isso só é possível através da pregação. Então, ame completamente. Viva apaixonadamente. Ame completamente. Aprenda humildemente. E esteja preparado para partir corajosamente. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.